Um grande ninja com grande fome de justiça e o verdadeiro mestre da show de bolice, que vai voltar aos cinemas nessa semana agora com seu novo filme. Então chegou aquela hora da gente recapitular toda a trajetória de Paul, o Dragão Guerreiro. Meu nome é Dimitri, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Gente, eu lamento já parecer que eu tô suando aqui que nem um porco, mas tá calor de um jeito que vocês não têm noção, né? Mas enfim, vamos seguir aqui, né? Enfim, vai ter essa semana agora Kung Fu 4 nos cinemas, né? E eu já falei que eu meio que sou contra essa ideia desse quarto filme, porque é uma daquelas sequências desnecessárias. Eu já falei um pouco desse assunto num vídeo que eu vou deixar mais aqui no card aqui em cima pra vocês assistirem depois, né? Mas sejamos francos, né? De um jeito que, querendo ou não, vai sair esse filme, então o que a gente vai fazer é recapitular toda a trajetória do nosso queridíssimo panda do Kung Fu, o Paul, como ele começou, como ele se tornou o Dragão Guerreiro e onde a sua história parou antes desse novo filme que vai mostrar uma nova parte da sua jornada. Assim como eu já fiz vídeos sobre isso com vários outros personagens, já teve vídeo de recapitulação de história com Kratos do God of War, com a Viúva Negra, com o Homem-Aranha, o Aquaman, até Fuga das Galinhas teve vídeo desse tipo que também vai estar aqui numa playlist separada para vocês assistirem. Mas antes de partir para a história do Paul, vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora conhecer a história de Paul. Muito tempo atrás, na China, existia um vilarejo só de pandas, né? E lá tinha nascido um novo filhotinho que foi batizado de Pequeno Lotus. Só que no fatídico dia, um pavão maligno acabou chegando lá com um exército de lobos ali, né? Que simplesmente dizimaram aquele vilarejo. A mãe do Pequeno Lotus pegou o seu bebezinho ali e fugiu no meio das florestas. Mas a mãe daquele filhotinho sabia que não ia conseguir fugir por muito tempo, então para protegê-lo, ela foi até uma quitanda que tinha ali pertinho da floresta e o escondeu dentro de uma caixa de rabanetes. E por mais doloroso que fosse isso, ela acabou indo embora ali e se sacrificou para garantir a salvação do seu filho naquele momento. Bom, aquela caixa de rabanetes junto com outros produtos que tinha na quitanda acabaram sendo enviados para um outro vilarejo na China conhecido como Vale da Paz, mais especificamente no restaurante do Sr. Ping, um ganso que vendia macarrão, né, os famosos noodles ali, né? Só que ele achou estranho, porque no lugar de rabanete havia aparecido um bebê panda ali também, né? Bom, enfim, ninguém apareceu para procurar o Paul, então aquele ganso teve a maior decisão de adotar aquele pandinha ali e cuidá-lo como se fosse seu próprio filho, o batizando assim de Paul. A partir do momento que o Paul foi adotado, meio que seu caminho foi traçado ali pelo seu pai, né? Afinal de contas, tipo, ele se tornou o herdeiro daquele restaurante ali. Da mesma forma como o pai do Paul tinha herdado do seu pai, que tinha herdado do pai dele, que tinha ganhado um amigo numa aposta de um jogo ali, né? Então, praticamente, o destino do Paul era ser dono daquele restaurante de macarrão, mas ele sabia que não era aquilo que ele queria. Ele não sabia o que queria, mas sabia que não era aquilo, né? Até que um dia o vale acabou sendo atacado por um grande vilão ali e a cidade teve que ser evacuada. E no meio da evacuação, o Paul viu grandes 5 ninjas aí, lutadores, mestres do Kung Fu, enfrentando essa grande ameaça. Esses 5 grandes ninjas eram ninguém mais, ninguém menos que tigresa, macaco, garça, louva-a-Deus e víbora. E naquele momento não apenas nasceu os 5 furiosos, mas também nasceu a grande paixão do Paul pelo Kung Fu. E também nasceu o primeiro grande fã dos 5 Furiosos, porque o Paul ficou alucinado com aquilo. Ele começou a acompanhar todas as aventuras dos 5 Furiosos, todas as trajetórias. Ele começou a investigar mais ainda sobre o Kung Fu, sobre grandes mestres e líderes, sobre grandes táticas das artes marciais. Ele virou um verdadeiro nerd, né? Ficou colecionando posters, bonequinho de ação também, né? Itens de colecionador. Ele virou um verdadeiro nerd em relação ao Kung Fu. Mas ainda assim, o seu caminho meio que estava traçado, que era ser dono do restaurante. Mas ele não queria isso, ele queria realmente experimentar o Kung Fu. Em um determinado dia chegou o momento mais esperado da história do Kung Fu, que era o momento em que seria escolhido quem seria o Dragão Guerreiro, e um dos escolhidos seria um dos 5 Furiosos. O Paul não perdeu a oportunidade, ele foi lá, viu a apresentação, só que o pai sabia que era uma ótima oportunidade de negócio, porque toda a cidade estaria lá para assistir, e seria um ótimo momento para vender macarrão. Só que assim, imagina, é uma escadaria gigantesca e ter que subir com um carrinho ali de comida não dava certo. Então o Paul simplesmente largou aquele carrinho para trás e subiu ali para tentar assistir esse campeonato. Só que quando ele chegou, infelizmente as portas tinham se fechado, né? Tipo porta do Enem ali, né? Chegou tarde, perdeu, dançou.
Aí não tem mais o que fazer ali também. Mas ele insistiu fazer de tudo ali, e de tudo mesmo, para conseguir entrar. E foi um fracasso total em todas as tentativas ali, né? Até que ele teve a brilhante ideia de pegar uns focos de artifício que tinha ali perto, amarrar numa cadeira e se lançar pro alto para conseguir entrar e ver quem seria o dragão guerreiro. E foi um plano que deu certo, quer dizer, mais ou menos. O Paul acabou caindo bem no meio ali do torneio, ali, bem no momento em que inclusive o mestre Uguay, um grande mestre do Kung Fu que tinha naquele vale, ia escolher quem seria o dragão guerreiro. E tudo que o Paul queria fazer é ver quem seria esse dragão guerreiro, né? Então ele chegou no momento propício e ele teve uma surpresa inimaginável. O universo trouxe para nós o dragão guerreiro. Quê? Quê? Pois é, o Paul acabou sendo escolhido pelo Uguay para ser o dragão guerreiro. Todo mundo comemorou que estava assistindo, né? Porque afinal de contas, eles estavam lá para ver um torneio, para ver quem seria o dragão guerreiro. Eles nem pensaram no que significava. Mas os outros ali, tipo 5 Furiosos, eles não gostaram dessa ideia. A Tigresa, principalmente. O Shifu, então, que foi o mestre que treinou cada um dos 5 Furiosos, torcendo para que um dia ele se tornasse o dragão guerreiro, não gostou nem um pouco dessa ideia. Foi então que ele tomou a decisão de transformar a vida do Paul num inferno, até ele pedir para sair, pedir pinico ali, desistir disso, e então escolher um verdadeiro dragão guerreiro entre os 5 que ele treinou. Tanto que logo de cara o Shifu colocou o Paul pro treinamento ali, e digamos que ele não se saiu tão bem assim como um grande mestre que a gente poderia esperar de um grande mestre, sabe? Óbvio que o Paul ficou bem incomodado com tudo aquilo, afinal de contas, ele tá conhecendo seus grandes heróis, mas não numa situação tão agradável. Mas depois de um bate-papo ali com o Uguay, dizendo que ele tinha que se parar de se preocupar com o que os outros estão pensando, com o que ele deveria ser ou poderia ser, deveria focar apenas naquele momento atual, que é o quê? Ele foi escolhido para ser o dragão guerreiro, então vamos treinar para ser o dragão guerreiro. Só que o Shifu não aceitou tão bem ainda, né, o fato do Paul não ter desistido, e no segundo dia de treinamento, o Paul apanhou mais ainda, literalmente. Enquanto o Paul estava apanhando literal e figurativamente nos treinos, pelo menos ele conseguiu sair e criar uma relação ali com os outros integrantes, né, com os Furiosos ali, né? Afinal de contas, ele era um bom em quê? Em cozinhar. Inclusive, ele aprendeu muito isso com seu pai. Então, ele fez um bom jantar ali com os 5 Furiosos, né? Todo mundo gostou. E isso porque, inclusive, ele nem usou o ingrediente secreto que o pai dele tinha, que ele só ia dar pro Paul quando ele realmente assumisse o restaurante, né? Mas todo mundo adorou ali, já tava todo mundo começando a gostar um pouco mais do Paul. Ele tava conquistando todo mundo ali pela barriga, praticamente. Só que esse momento, infelizmente, tava correndo, né? Infelizmente, tava acabando ali. Porque acontece que um grande prisioneiro, conhecido como Tai Lung, havia fugido da prisão. Ele ia voltar pra tentar pegar o tal pergaminho do dragão, pra se tornar o dragão guerreiro que ele achava que merecia. E a única pessoa capaz de deter isso era o Paul, que tinha sido escolhido pra ser o dragão guerreiro, justamente pra essa função. E digamos que o Paul não levou muito bem assim, não aceitou tão bem essa notícia. Realmente o Paul ficou devastado com aquilo, porque afinal de contas nem o Shifu tava botando fé nele, mas agora tinha que botar, porque o Uguay infelizmente passou dessa pra melhor, então a única solução que tinha era o Paul, mas nem o Shifu tava botando fé nele ali, né? Só que quando ele percebeu que o Paul havia assaltado ali o armazém de comida e tinha causado um maior estrondo ali, ele tinha uma certa habilidade pra isso, né? Pra pegar a comida de todo mundo ali, ele percebeu que dá pra treinar assim o Paul, só que não da mesma forma que ele treinou os 5 Furiosos. Foi então que ele começou a fazer um treinamento intensivo ali com o Panda, e o Paul começou a melhorar muito, ele saiu muito bem, ganhou uma grande habilidade ali também, e obviamente aproveitou pra bater uma boquinha ali depois do treino também, né? Só que infelizmente o tempo tava correndo muito rápido, o Tai Lung em breve estaria chegando no vale, e nem mesmo os 5 Furiosos conseguiram detê-lo. O Tai Lung só não matou os caras porque ele não queria, ele só queria mandá-los ali pra mostrar que estava incrivelmente forte. Foi então que o Shifu decidiu que era o momento do Paul ler o pergaminho do dragão. Tá em branco. Quê? É, olha. Não, eu não tenho permissão de olhar.
Pois é, eles só não contavam que o pergaminho estivesse em branco, eles não entenderam nada do que aquilo significava e acharam que tinham perdido completamente o tempo deles. Foi então que o Shifu decidiu que todos eles ali, né, o Paul e os Furiosos, deveriam sair da cidade, evacuar a cidade, enquanto ele mesmo enfrentaria o Tai Lung para tentar ganhar um tempo para eles, né? E foi durante essa evacuação que o Paul teve uma conversinha ali com o pai dele, e por alguma razão que ninguém sabe por quê, o pai dele achou que era o melhor momento ali para revelar qual que era o verdadeiro ingrediente secreto da sopa dele. Nada. Quê? Isso mesmo. Nada. Não existe ingrediente secreto. Não é preciso. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. Não existe ingrediente secreto. E foi nesse momento que o Paul teve a sua grande aprendizagem ali, né? Talvez a primeira grande aprendizagem que ele teria ao longo dessa franquia, que é, tipo, não precisar ficar esperando algum ingrediente secreto, ou algum elemento místico, ou alguma coisa assim, pra se tornar especial. Ele era o Dragão Guerreiro, ele treinou fortemente pra isso, então esse é o primeiro passo de tudo, né? Era ele mesmo, ele precisava acreditar, não era apenas o Shifu que precisava acreditar no Paul, mas o próprio Paul tinha que acreditar nele mesmo, que ele podia ser um grande vencedor ali, que ele podia ser o Dragão Guerreiro. Depois dessa lição de coach aí, o Paul saiu pra enfrentar o Tai Lung. Tava tudo bem, de uma forma bem desajeitada, mas acontece que ele tava aprendendo ainda as artes marciais ali, né? Mas ele conseguiu vencer o Tai Lung ali, né? Ele deu o golpe do dedo Wush, o Tai Lung foi banido para o reino dos espíritos ali, e o Paul conseguiu o respeito de todo mundo do vale, inclusive dos Cinco Furiosos, e inclusive também do Mestre Shifu. E assim como o próprio Ugin tinha previsto, o Paul acabou trazendo paz para o vale e também para o próprio Shifu. Foi então que o Paul, junto com os Cinco Furiosos, começaram a proteger o vale e salvar as pessoas ali. Pessoas não, né? Os animais ali, os seres que viviam ali naquele vale também, né? Lutando contra bandidos, criminosos, vilões e por aí afora. Várias ameaças também. Como, por exemplo, uma ocasião em que eles se juntaram para lutar contra uma alcateia de lobos que estava afortunando ali uma aldeia de músicos, né? Roubando tudo que era de metal deles ali também, né? Só que, infelizmente, o Paul acabou deixando um deles escapar porque no meio do confronto ele teve uma visão que aparentava ser a sua própria mãe ali. Foi então que ele foi até o pai tirar satisfação do que era aquilo, e ele teve a maior revelação da sua vida, que na verdade o Paul era adotado. E eu juro pra vocês que eu realmente fiquei chocado com isso, eu fiquei surpreso, eu não tô brincando, eu realmente fiquei surpreso que o Paul era adotado, eu não tava esperando por isso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Obviamente o Paul começou a ter uma crise existencial, uma crise de identidade ali, né? Só que isso teria que esperar, porque afinal de contas eles receberam a notícia de que o grande mestre Rino Trovão havia sido morto por um pavão chamado Lord Shen. Então era a missão deles irem atrás desse Lord Shen e levaram à justiça, né? Então foi quando o Paul e os Cinco Furiosos foram pra Goman City. Eu disse Goman, não Gotham. Agora sim. Chegando lá, depois de muita treta e muita confusão com alguns bandidos, né, com alguns lobos que trabalhavam pro Shen, o Paul e os Furiosos acabaram sendo capturados, na verdade se deixaram serem capturados para irem falar com o Shen pessoalmente ali. Eles viram qual que era a grande arma que o Shen tinha criado para simplesmente começar uma ditadura ali na China inteira, né? Então eles conseguiram escapar, deter o Shen, né? De certa forma, eles destruíram aquele canhão que ele tinha construído, só que no momento em que o Paul ia capturar o pavão, ele teve outra visão e ele percebeu que aquele pavão tinha a ver com o passado do Paul, ele tinha a ver com a última noite em que o Paul viu a sua mãe. Por conta desse devaneio, dessa distração aí, o Shen acabou fugindo e ele revelou que tinha vários outros canhões, várias outras armas ali, ele disparou contra o próprio palácio. Os Cinco Furiosos e o Paul tiveram que sair dali o mais rápido possível, né? E a tigresa percebeu que o Paul estava muito ligado a esse caso, ele estava comprometido emocionalmente por conta da relação dele, possível relação que ele podia ter com o seu passado e o Lord Shen ali. Então a tigresa disse que a gente vai cuidar disso, eu e os Furiosos aqui, e você vai ficar aqui na prisão junto com esses dois outros mestres que o Shen prendeu também, né, pra não comprometer a missão. Obviamente o Paul é muito teimoso e muito insistente, então ele contrariou as ordens da tigresa e foi tirar satisfação com o Shen. Só que o pavão acabou levando a melhor e deu um tiro de canhão no Paul que acabou sendo lançado pra longe, né. Ele só não morreu porque ele foi salvo por uma senhora cabrinha que estava passando por lá. Ou então que essa senhora cabra levou o Paul para onde era esse vilarejo só de pandas, onde ele inclusive tinha nascido, né? E ela revelou que era uma oráculo que trabalhava para os pais de Shen e que tinha tido uma visão na época de que se o Shen continuasse nessa trajetória de trevas ali, né? Nesse caminho das trevas,
ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. E que guerreiro preto e branco era esse? Uma zebra? Possivelmente, só que zebras são da África e não da China, então a opção mais viável ali seriam, obviamente, pandas, né? Então o Shen, quando ficou sabendo dessa história, foi lá com seu exército de lobos e causou um genocídio naquele país, né? O maior genocídio que a China já podia ter visto, obviamente dentro do universo de Kung Fu Panda. Só que por conta de o acaso do destino, o Po conseguiu sobreviver. Ele obviamente estava atormentado, porque, mano, ele não chegou a conhecer seus pais direito, ele não sabia de onde tinha vindo, ele não sabia de nada, só sabia que o passado dele era completamente turbulento, o início da história dele era uma tragédia total. E aí que ele também teve o segundo grande ensinamento que ele podia ter ao longo dessa franquia, que é o quê? O passado é passado. Foi um começo bem triste, um começo muito trágico, obviamente, completamente doloroso, só que ele não podia viver com essas dores, porque essas dores ficavam no passado. Ele só podia simplesmente aceitar que aconteceu daquele jeito e partir a partir da frente, né? A partir daquele momento ele tinha que seguir em frente e fazer o seu próprio destino, porque muita coisa boa aconteceu depois daquilo. Ele foi adotado por um pai muito carinhoso, ele ganhou um macarrão ali, podia comer à vontade, ele aprendeu a cozinhar, ele aprendeu Kung Fu, ele conhecia seus grandes heróis, ele fez amizade com seus grandes heróis também, né? Então, assim, passado é passado, bola pra frente e fazer o melhor futuro possível. E depois dessa epifania, o Po foi lá resgatar os 5 Furiosos que tinham sido capturados pelo Shen. E assim, tipo, mano, esse momento que ele tenta salvar os Furiosos é hilário, é maravilhoso. Aquele famoso discurso de herói que a gente faz ali, que a gente vê nos filmes, só que tá muito longe, não dá pra ouvir, é muito legal. Ele dá uma de Kung Lao também, tentando libertar os Furiosos com o chapéu. Enfim, é simplesmente fantástica essa cena. Shen! Um panda está entre você e o seu destino! O quê? De um jeito ou de outro, o Po conseguiu salvar seus amigos ali. O Shifu apareceu pra dar reforço. Ele levou também aqueles mestres que o Shen tinha aprendido também, né? Eles estavam dando uma surra ali no exército do Shen. Só que o pavão era muito ardiloso. Ele atirou mesmo que isso causasse baixas no seu próprio exército ali, né? Tudo que ele queria era conquistar a China, não importa quem ficasse no caminho, né? Ele mataria até mesmo os próprios ali, né? Os próprios que estavam do lado dele pra conseguir o que ele queria, né? Bom, o Po ele conseguiu sobreviver, obviamente, né? O poder do protagonismo ali, né? E então ele simplesmente relaxou, respirou fundo e ele começou a desviar os tiros de canhão ali, né? De um jeito e começou a ricochetear, tá, não? Pegou os tiros ali e jogado de volta contra a embarcação do Shen ali. Ele fez tipo um maior paranauê ali pra conseguir derrubar a frota do Shen. Bom, o Po até tentou dar uma oferecer pro pavão ali, né, uma alternativa de salvação, né, de redenção ali, só que o pavão tava virado na maldade e ele tentou matar o Po ali de qualquer jeito. E o que aconteceu? Ele cavou a própria cova ali, né, ele cortou um monte de cabos que não deveriam cortar, derrubou um canhão gigantesco que o esmagou ali mesmo, né, mas isso não importava. O Shen acabou ficando preso no passado, o Po não, ele seguiu em frente, ele conseguiu encontrar paz interior no meio de tanta turbulência que foi a origem da sua vida. E o Po, junto com os 5 Furiosos, voltaram para um vale, continuaram a lutar contra o crime, a salvar as pessoas ali, pessoas entre aspas, porque são animais, obviamente, né? Então tudo estava correndo bem, até que o momento em que o Shifu decidiu que era a hora de aposentar e de que o próximo a comandar os treinos ali seria o próprio Po, tanto que logo no primeiro dia o Po foi ministrar o treinamento ali, ele foi treinar os 5 Furiosos e foi uma catástrofe total. Nesse meio tempo, o Shifu até tentou mostrar um direcionamento pro Po, mostrar que ele podia ser também, inclusive, um grande mestre do Chi, né? Que o Chi é meio que uma força vital ali que faz parte dentro das filosofias taoístas ou shintoístas, uma dessas aí, né? Essas que fazem essas filosofias do extremo oriente ali também, né? Só que no meio disso, acontece que o Po teve uma visita de um outro panda ali na cidade, né? E custou a demorar pra perceber ali no diálogo, né? Mas o Po percebeu ali que aquele panda não era simplesmente um panda qualquer visitando o vilarejo. Você perdeu seu filho? Sim. Perdi há muitos anos. E eu perdi o meu pai. Eu lamento muito. Obrigado. Boa sorte pra você. Igualmente.
E aí foi momento de alegria, porque o Paul se encontrou com o pai que ele achava que estava morto, e o pai dele encontrou seu filho que achava que estava morto ali também. É um momento de alegria e de ciúmes também, porque o pai adotivo do Paul também ficou bem enciumado com aquilo, né? Obviamente, ele cuidou a criança durante... Ele criou, ele foi um pai, porque ele presente ali, né? Ele foi aquela famosa frase, pai é quem cria, né? Só que também o LeSean, que é o pai do Paul, não tem culpa de nada, porque eles achavam que um achava que o outro estava morto. Enfim, né? Foi um reencontro feliz. Só que esse reencontro feliz foi interrompido pela invasão do Kai, um antigo aliado do Hugo, que tinha sido banido para o mundo espiritual e agora estava de volta, inclusive com um exército de zumbis de Jade, né, que eram mestres que já tinham descansado em paz, só que o Kai roubou o Ti dessas caras aí, né, desses mestres, e estava usando como se fosse uma espécie de zumbis, de marionetes ali, para trabalharem para ele, né, e de acordo com registros do Hugo, se o Kai voltasse, apenas um grande mestre do Ti poderia detê-lo, né, e onde tinham esses mestres dos Ti? Bom, na época do Hugo era no vilarejo de Panda, só que o vilarejo de Panda tinha sido exterminado, só que o LeSean era um panda. Ele falou que tinha outros pandas que sobreviveram ali e criaram um novo vilarejo secreto onde ninguém poderia encontrá-los. Então, sendo assim, o Paul foi com seu pai para esse vilarejo de pandas a aprender a ser um mestre do Ti. Realmente foi uma questão de aprendizagem, porque o Paul chegou ali no vilarejo, ele viu que tinha muitas outras pessoas, ou melhor, muitos outros pandas iguais a ele, ele encontrou outros que são iguais a ele, que são parecidos, ele se identificou com todo mundo ali, ele realmente se sentiu em casa, ele podia realmente aprender a ser um panda de verdade, de certa forma ali também, né, poder realmente se recolocar e aprender com as suas raízes ali também. Só que infelizmente o tempo estava correndo, o Kai já tinha roubado o Ti de todos os mestres da China, inclusive do Shifu e de 4 dos 5 Furiosos. Ele só não roubou o Ti da Tigresa porque ela fugiu para poder avisar ao Paul de que o tempo estava muito corrido, né? Só que aí ele teve uma grande descoberta ali, que o seu pai mentiu o tempo todo. Nenhum daqueles pandas ali era um mestre do Ti, né? Porque eles não sabiam nada sobre isso, ou se soubessem eles não lembravam direito, né? O pai do Paul mentiu porque ele não queria perder o filho de novo, né? Ele não queria correr o risco de ver o filho morrer nas mãos de um grande vilão. Só que ao fazer isso ele acabou perdendo o filho de novo também, por conta da mentira. Por conta disso, o Paul não foi acabou saindo do vilarejo e não pôde enfrentar o Kai. Ele não teve chance de salvar seus amigos ali, né? Então, de certa forma, por conta dessa mentira, o LeSean perdeu de novo seu filho. O Paul meio que tava tentando bolar um plano pra acabar com o Kai, né? E a ideia era simples: chegar perto dele, pegar na mãozinha, né? E dar o golpe do dedo Wuxi, que nem ele fez com o Tai Lung. Só que assim, o Kai é muito poderoso, é muito mais forte, ele tem um exército com ele também, praticamente, de zumbis e Jade. Então nunca que o Paul ia conseguir sozinho chegar perto ali do Kai, mesmo com a ajuda da Tigresa, que é uma grande mestra, inclusive. Foi então que o LeSean, para reconciliar com esse erro, né, ele se dispôs a ajudar o Paul, né, o LeSean, o pai adotivo também, né, o Sr. Ping, que tinha ido junto por conta de ciúmes ali, mas se reconciliou ali com o pai biológico do Paul, ele também se comprometeu a se ajudar ali também. Todos os pandas do vilarejo se dedicaram ali para poderem serem o exército do Paul, né, só que o Paul não sabia treinar ali, até que ele teve o grande ensinamento, o terceiro grande ensinamento dessa franquia, que inclusive foi o mesmo ensinamento que o Shifu aprendeu lá no primeiro filme, porque ele não podia treinar aqueles pandas ali para se tornarem grandes mestres da mesma forma como o Paul era, porque eles não são o Paul. Ele tem que treinar aqueles pandas ali para serem os melhores que eles conseguem serem deles mesmos ali também, pegar o que tem de forte ali em cada um deles e fazer com que eles invistam nisso. Da mesma forma que o Shifu não podia treinar o Paul para se tornar igual aos 5 Furiosos, o Paul não podia treinar os outros ali para serem igual a ele mesmo, né? Ele tinha que fazer com que todos aprendessem a serem eles mesmos. Depois de um treinamento ferrenho ali, né? O Kai chegou com todo o seu exército, mas o Paul estava preparado com seu exército de pandas também. Eles conseguiram dar uma surra, né? Segurar ali os zumbis de Jades. E quando o Paul chegou pertinho do Kai para dar o golpe do dedo Wuxi, infelizmente não deu tão certo assim. Foi mal, parceiro. Vou te mandar de volta pro reino dos espíritos. Escadush! Só funciona com os mortais. E eu sou um espírito guerreiro. Acontece que o Kai não é mais um mortal, ele foi enviado para o mundo dos espíritos, se tornou um espírito guerreiro, então ele não podia ser enviado, pelo menos não dessa forma. Só que assim, ele não pode ser enviado para o mundo dos espíritos, mas alguém pode ser enviado e levar ele junto, e foi exatamente isso que o Paul fez. Ele deu o golpe do dedo Wuxi nele mesmo, segurando o Kai, e os dois
foram para o reino dos espíritos. Só que o Kai tinha vantagem territorial ali também, né? Principalmente ele já sabia como o universo funcionava ali, né? Ele também era muito forte, muito poderoso e tinha roubado o Chi de vários mestres, tanto no mundo mortal quanto no mundo dos espíritos. Ele tava ali com aquelas lâminas a lá Kratos ali jogando pra lá e pra cá. Ele ia roubar o Chi do Paul e acabar voltando pro reino mortal e continuar essa carnificina de roubo de Chi que ele tava fazendo. Foi nesse momento que no mundo dos mortais, né, o pai biológico do Paul, o pai adotivo do Paul, a tigresa e todos os outros pandas ali, então, decidiram que conseguiram fazer também, né, essa doação de Chi que eles faziam ali, e através dos reinos eles conseguiram doar parte de seu Chi para o Paul, que se tornou um grande mestre do Chi. Ele conseguiu até evocar um dragão de energia gigantesco ali, né, e ele jogou esse dragão contra o Kai. Ele não queria Chi, então ele tomou todo aquele Chi possível, só que foi muito mais do que ele conseguia aguentar, e meio que explodiu ali de certa forma, enfim, né, ele deixou de existir ali também, ele foi derrotado, e todos os mestres, né, todos os Chis que ele havia roubado foram liberados de volta. Os que estavam no mundo mortal voltaram para o mundo mortal, os que estavam no reino dos espíritos voltaram a viver a sua paz ali no reino dos espíritos, inclusive o próprio Oogway. E foi lá que o Paul reencontrou o Oogway, inclusive, né, e o Oogway falou que inclusive sabia que o Paul tinha conquistado aquele destino, que aquele era o destino do Paul ali também, né, ele sempre soube que o Paul era para ser o dragão guerreiro, e não só isso também, né, mas ele inclusive era para ser o seu sucessor, o grande mestre do Chi ali também, né, o grande mestre espiritual, tanto que foi ele mesmo que tinha enviado uma mensagem do universo para o pai do Paul, dizendo que o Paul estava vivo ainda, que o filho dele estava vivo e pudesse seguir essa jornada, inclusive, né, e com isso o Paul voltou para o reino dos mortais e ele se tornou um grande mestre do Chi, a ensinar todo mundo ali, o próprio Shifu, os 5 Furiosos também, outros mestres também, outras pessoas ali que estavam aprendendo Kung Fu também, seja no vilarejo dos pandas, seja no Vale da Paz, o Paul se tornou um grande mestre. Só que a jornada do Paul não acabou ainda, unicamente porque Hollywood não quis, né? Só que, assim, se o Paul é um novo sucessor do Oogway, agora ele teria que encontrar um novo sucessor pra ele, né? Ele teria que encontrar um novo dragão guerreiro. Só que no meio dessa jornada ele ainda vai ter um monte de desafios, vai ter que inventar uma nova ameaça que nada mais é do que as mesmas ameaças que ele enfrentou anteriormente, só que tudo junto e combinado ali, né? Então o Paul vai ter que reenfrentar novamente esses grandes vilões que ele enfrentou, só que todos juntos em uma só, né? Que é a Camaleoa, né? Só que essa parte da jornada de ensinamento que o Paul vai aprender e ensinar também, né? A gente vai ver com Kung Fu Panda 4, que estreia essa semana nos cinemas. E essa é a história de Paul, o Dragão Guerreiro, a história do Kung Fu Panda, toda a trajetória do nosso queridíssimo Panda do Kung Fu até esse atual momento. Mas e vocês? O que vocês estão esperando para ver do novo filme do Kung Fu Panda? Vocês concordam comigo que é uma sequência desnecessária? Deixa aí sua opinião nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã do Paul, que é fã de Kung Fu Panda, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!